Fala galera, mais um Amber Talk, Gabriel na voz. Matheus aqui, tudo certo, pessoal? Fala, hoje o tema do nosso podcast vai ser o seguinte, quando a gente está cru, né, de conhecimento, quando a gente só aprendeu, digamos, a teoria da universidade, do curso superior, o que a gente gosta, e quando a gente foi para o escritório, foi para a prática, o que a gente passou a gostar mais, o que a gente deixou de gostar, o que a gente aprendeu, o que a gente não aprendeu. Eu acho que a gente pode ir nesse caminho, né? Acho que é um tema legal pra gente falar, a gente vai se comunicar, então, com várias pessoas que talvez não se identificar com esse tema, então acho que vai ser massa. Show. O que tu mais curte fazer? Acho que a gente pode, talvez a gente possa dividir o que cada um faz mais, apesar de a gente fazer bastante coisas junto, mas o que cada um faz mais do que o outro faz, né? Tá. Tipo, bom, é isso aí. Cara, o que eu mais gosto, e o primeiro, né, falar o que eu mais gosto, e o que eu já mais gostava, falei um pouco no nosso primeiro episódio, né, que saiu segunda, o que eu mais gosto é a parte de criação, mas não necessariamente de ir pro PC, sabe? É o bate-papo, as definições de... Reunião, definição de, vamos fazer, sei lá, plativanda com tanto, já pensando estrutura, enfim, essa criação conjunta, nunca uma criação sozinha, mas já pensando em técnicas, já pensando como isso aí pode ser construído, já avaliando os índices, taxa de ocupação, enfim, é uma questão que eu gosto bastante. Quando eu entrei na faculdade já gostava dessa parte de criatividade, me formei gostando muito disso. Avaliar o briefing do cliente também acho que é uma coisa importante que tem muitas vezes o que acontece, que já tá enquadrado nessa parte que tu gosta. Eu também posso dizer que isso é uma coisa que eu gosto bastante, o cliente vem para nós e, eu quero uma casa de 100 metros quadrados, mas eu quero 72 quartos, 45 banheiros, tipo, é um programa, é uma metragem que o programa não vence, né? Então, a gente sempre tem que estar adaptando, ou adaptando a metragem, ou adaptando o programa para os clientes. Essa é uma coisa que a gente discute bastante, né? E sempre, todo nosso novo cliente recebe um formulário com um briefing, ou seja, algumas perguntas que ele vai responder, quantos quartos ele quer, quantos banheiros, tem alguma coisa especial, sei lá, uma sala de música, um estúdio, uma sala de cinema. Essa é uma questão da arquitetura, até tu falou de cliente, que a gente pouco vê na faculdade, né? Essa relação com o cliente, porque na faculdade a gente está fazendo um projeto, o professor deu uma lição ali, uma coisa que tu precisa seguir, mas tu não tem um cliente, chato. Um cliente exato, com algumas questões para serem resolvidas. Então, quando o cara se forma e começa a trabalhar mesmo, o cara entende que a arquitetura é formado por cliente, pelo profissional, pela prefeitura, como a prefeitura influencia nos projetos. A arquitetura, a gente não vê, mas a arquitetura talvez seja 40%, 50% pessoas, porque primeiro é o cliente com o arquiteto, depois é o arquiteto com o construtor, daí o construtor com o pedreiro, daí o arquiteto com o pedreiro, com a prefeitura, se eles estão dispostos a fazer as coisas na prefeitura. Então, 40% é relação interpessoal. E aí depois, quando tu consegue lidar com todo mundo, facilita, né? Talvez até mais do que 40, se for pensar. Porque são muitas pessoas envolvidas. Porque quando tá tudo definido, quando o projeto tá todo definido, ainda a gente tem mais toda a etapa de construção, que vai ter que lidar com um monte de gente, com aprovação de projeto. Então, em todas as etapas, a gente tem que conversar com muitas pessoas, né? E é muito, isso a faculdade não ensina, né? Essa relação com a pessoa. Cara, o máximo que eu tive era em P1, projeto 1, que era uma casa, foi lá um cara que ele disse que ele gostava da Grécia, não sei o que e tal. Passou mais ou menos o estilo das coisas que ele gostava, né? Deu um moodboard lá e só, e depois não teve alteração, ele não quis alterar nada, ele não tem, né? Sim, não existe. Mas voltando pro tema, né? Tu gosta de fazer essas reuniões, a gente gosta dessa parte de criação, né? Mas isso é o que tu mais gosta? Eu também, acho que esse é um ponto em comum. Não é o ponto que eu... O que seria o que tu mais gosta? Cara, talvez seja criar, talvez seja uma das coisas que eu gosto bastante. Talvez não seja a que eu mais gosto, talvez não tenha a que eu mais gosto, mas eu gosto bastante de obra, de acompanhamento de obra, de conversar. Tu sempre mais gostou?
ou tu começou a gostar, tu aprendeu a gostar, que seria a nossa segunda pergunta? Cara, na verdade, assim, na faculdade eu gostava de parte técnica. Ninguém gosta de técnico quase na faculdade. De elétrica, de hidráulica, de estrutural, essas coisas. Pessoal, é uma coisa mais de planta, implantação e papapá. E eu sempre gostei dessa parte mais técnica, né? Que é mais voltada à obra, né? Então a gente poderia separar por a obra uma coisa mais técnica e o programa, a planta em si, o desenho, uma coisa mais artística, né? Mais de design, de arquitetura. Eu sempre gostei dessa parte de técnica, de obra. E aí, depois que eu vim trabalhar aqui com os guris, com da Chiesa Valim, que eu comecei a ter esse contato diário, quase que diário, né? Com obra. Um pepino de obra. Com pepino. Que não adianta a obra. A pessoa que disser que uma obra é 100%, ela vai estar mentindo. Sempre vai ter algum problema. Mas depois que eu comecei a conviver com isso, é uma coisa que eu gostei bastante, assim. Então, talvez as duas coisas que eu mais gosto de fazer sejam essa parte de criação e a parte de obra. Na verdade, os dois... Tá junto. Os dois pilares, né? E acabam se juntando em algum momento. Entrelaçando. O que eu aprendi a gostar, cara. Cara, a obra, assim, é uma coisa que eu comecei a gostar muito. Então, desde que a gente abriu o escritório, que eu tive mais contatos, né? Porque quando eu era estagiário, cara, eu, pelo menos, ficava muito dentro do escritório, entendeu? Então, desde que a gente abriu o escritório e começou a ter as obras e tal, foi uma coisa que eu gostei muito. Mas outra coisa que eu gostaria de ressaltar, que eu aprendi a gostar, é a parte do business, digamos assim. Sabe, não tá pensando no escritório como uma empresa. Essa busca por clientes, e aí vai entrar marketing junto, o cara tá pensando na empresa, como a gente pode expandir, aonde a gente tá bem, aonde a gente tá mal, tipo, os nossos processos, né? Toda essa questão... Administração da empresa. Exato, a administração da empresa, acho uma parte bem massa, assim, que eu aprendi a gostar, eu acho. Essa é uma parte que tu não tinha contato, né? Não tinha contato, exatamente. Que é justamente o que a gente acabou de falar, né? Infelizmente a faculdade não tem isso. Tem, na verdade, eu tive uma cadeira, lembra que uma vez eu te disse, que é uma cadeira que tu vai lá, monta o escritório, mas sei lá, meio crédito, então 2 créditos, tu fica lá, nem tá muito, né? E o cara, quando trabalha com isso, é diferente. Não vê isso, entendeu? Quando tu é um estagiário, quando tu é um funcionário, tu não tem essa preocupação, digamos assim. É né? verdade. Que o empreendedorismo, ele tem o bônus, mas ele tem esse ônus, né? Dessa busca todo mês, zerou e bora pra cima. Zero mês e... Claro que a gente tem que sempre trabalhar e aqui a gente faz da forma certa, né? A gente tem um caixa, tem um giro, como é que é? Um capital de giro, né? Mas todo mês zera e puf, começa de novo. E aí a gente tem que achar algumas estratégias para fazer isso. Exato, e a gente já começou o escritório com essa cabeça de empresa, né? Que talvez seja um erro que aconteça muito, né? Acho que até a maioria, né? O pessoal... Porque assim, independente do tamanho do negócio que tu vai começar, às vezes tu até um MEI, cara. Tu pensar como uma empresa, entendeu? Que tu tem um salário... Entendeu? Não é tudo que entrou é teu. Tu tem que ir fazendo um caixa da empresa. Tu tem que pagar as tuas contas. Tu tem que te preparar para um mês que vai dar um merderei. Tu não consegue fazer os bagulhos. Então, tem toda essa questão, né? Bagulhos. Não, cara, eu acho que sim. Acho que tem até um negócio, não sei se é da Bíblia, o que é, mas quem é fiel no pouco é fiel no muito. Aí tem também a questão de o ladrão que rouba um feijão rouba 1 milhão, né? Então, não, mas é verdade. O cara que ele começa organizado, administrando a empresa pequena... Já começa pequena. Puta, a gente tem... não tá movimentando 1 milhão por mês, tá movimentando 10 mil, 5 mil, mas se tu fizer a organização dentro desse mês, cara, vai, tipo, quando a gente tiver grande, a gente vai, né, provavelmente vai estar organizado. Sim. Né? Uhum. A ideia é essa, né, já ir crescendo, porque hoje, por exemplo, falando da nossa estrutura de serviço, somos só nós, né? Hoje sim. Mas a gente já enxerga que com menos de 1 ano a gente vai ter que contratar, entendeu? Sim. Estagiário, porque a nossa estrutura tá crescendo e a demanda tá crescendo também, né? Sim. Então a gente já tá organizado sendo só nós, mas visando esse crescimento e esse crescimento que
que vai vir próximo, digamos assim, né? É o que a gente espera. Tá, então tu diria que o business, a administração, mas esse é o ponto que tu mais gosta? Ou, digamos, tá, ponto 1 que a gente falou que a gente tem em comum, o projeto, né? Então gerar a planta, gerar o desenho, né? Fazer a casinha, como diria. O ponto 2 seria o business, tu acha? Cara, eu não sei se eu consigo fazer essa definição de top 1, entendeu? Top 1, top 2, top 3. Top 1. Porque daí aqui, até uma coisa que eu esqueci de falar, a parte de... É que tá junto com o projeto, mas tipo, a parte de renderização. Isso é uma coisa que tu tem um ponto... Tipo assim, a gente tem um ponto positivo. Tanto se vocês forem olhar o nosso Instagram, a gente tem alguns renders, alguns ótimos renders. Isso provindo do Matheus, estava na Nex, lá eles são um escritório de renderização profissional, então de artistas 3D, né, que eles se autodenominam, e o pessoal que trabalha com renderização em geral são de fato artistas 3D, e então o Matheus já veio com essa bagagem da renderização. Sim. Né? Então acho que esse é um ponto fortíssimo dele, e acaba, né, por agregar no nosso escritório. Um ponto... E até falando um pouco sobre nós, né, sobre a nossa parceria, digamos assim, que dá certo, eu tenho essa parte da renderização, e o Gabriel vem muito com essa questão de ser uma pessoa que busca sempre, né, tu tem essa visão de crescimento, busca contato, tu é uma pessoa que faz boas relações, que busca relações e que gosta disso. Então acho que é um complemento legal. Não sei se eu sou uma pessoa que gosta tanto dessas relações, não que não gosta, mas que tem essa facilidade. Então tu vem com esse lado, sabe, de buscar as relações, contatos, fornecedores. Tu tem uma facilidade para resolver questões, né? Então... Acho que eu gosto, né, dessa relação. Acho que tu não tem dificuldade, tipo... Não acho que tu tem dificuldade em fazer. Talvez tu goste menos do que eu, normal, assim, como tem coisas que eu gosto menos que tu. Mas sim, isso eu acho que é um complemento. A gente tem essa questão, né, de fazer... Tu manja muito do render, eu curto a obra. Claro que agora vou começar a ver o Corona Render, por exemplo, que é o software que o Matheus usa. O Matheus tá vindo bastante pra obra, porque não adianta também a gente ter um escritório. Claro que é legal dividir, né, pra poder dividir tarefas, mas é bom saber de tudo. Porque eu não tenho como daqui a 1, 2, 3 anos ter sei lá, 4, 5 funcionários e o cara me pergunta uma coisa... Não saber ter uma base, pelo menos, né, de como resolver aquele problema. Total. Então, acho que a gente se complementa nesse ponto. Isso aí vai de encontro que é a arquitetura, né, também, que é uma profissão muito generalista, né? Nossa, demais. Cara, acho que dá pra fazer até um episódio só sobre isso. Mas, cara, a arquitetura, o cara tem que saber muita coisa. Se for no site do Cal, lá no negócio de... Baixa uma lista do escopo da arquitetura. Tudo que a gente é apto legalmente pra fazer, pelo amor de Deus. Nossa, sim. Sei lá, deve ter mais de... Eu não sei exatamente, mas deve ter mais de 40 tópicos que a gente está apto legalmente pra fazer. A gente nem sabe fazer todas as coisas que tem lá, né? Porque tem coisas muito específicas. Mas é o escopo que abrange, então, como o Matheus falou, é extremamente generalista, né? E aí, indo pro dia a dia do cara quando começa a atuar, né? O cara tá todo dia aprendendo uma coisa nova, né? Sim. E buscando. É o que a gente fala, né? Todo dia buscando uma coisa nova, porque as situações vão surgindo, e à medida que elas vão surgindo, o cara vai buscando formas de resolver, né? Essas situações que acontecem. Cara, eu acho que... então, se eu pudesse elencar, se eu pudesse dizer assim, na minha visão, quem que faz mais o quê? Que eu diria que eu acho que eu sou o cara mais da obra. E talvez dessa questão social, né? De conversa enfim, mais social. Mas é como a gente disse, os dois fazem as duas coisas, todo mundo faz. Mas se tivesse que dizer quem que é o cara, é ele. Então eu sou o cara mais do social, da obra, eu também gosto de projetar. E o Matheus é o cara do render, que vai muito bem no render, de projetos também, de desenvolvimento de projetos e essas coisas, né? Administração também, acho que a gente tá... Às vezes, até nisso eu acho que a gente se complementa. Eu sou uma pessoa talvez mais impulsiva em termos de... arrojado, eu diria. Impossível é meio fora. Arrojado,
muito arrojado, e o Matheus às vezes tem essa questão de eu puxo ele para ser um pouco mais, ele me puxa para ser um pouco menos, então equilibra. Verdade. Equilíbrio talvez seja a resposta, né, para manter inclusive a empresa saudável. Porque tendo uma empresa é tomada de decisão direta, né? Todo dia a gente toma uma decisão. Todo dia tomar uma decisão, exatamente. E para tomar essas decisões tem que ter um equilíbrio, né? E aí o equilíbrio é o equilíbrio da sociedade aqui. Claro. De ti e de mim tomando essas decisões. Se tivéssemos duas pessoas que, tipo assim, extremamente arrojadas, talvez os pés seriam colocados pelas mãos, né? Ah, vai, compra, acontece, faz. Aí em 2, 3 meses a empresa já estaria mal. Ou se é duas pessoas muito seguras, aí nunca tenta, nunca capta, nunca cresce, porque a gente tem que buscar sempre esse... Embora eu não acho que, tipo, tu cresceria assim, Sim, né? sim. Mas É uma questão de equilíbrio, né? É uma questão. Mas então é isso, eu acho que assim, eu gosto mais de obra e business, né, e relação interpessoal e contato, e o Matheus mais a questão de renderização, projeto e administração. Acho que até quem tá escutando aqui com nós, não sei o que vocês estão fazendo, e pudessem deixar nos comentários, né? Claro. O que vocês mais gostam, assim, e o que aprenderam a gostar. Não sei se também tu é estudante ainda, se tu já te formou, mas fala um pouco o que tu mais gosta, seja da construção civil, da arquitetura. Ou às vezes uma ideia que tu tinha e chegou na prática. Eu acho que isso tem muito a ver com teoria e prática, né? A gente vai abordar isso mais pra frente, mas a teoria é uma coisa, a prática é outra, gostei, não gostei e tal. E aí a gente tem a gente sempre... É o que a gente faz geralmente no nosso dia a dia, nas nossas conversas. A gente faz uma pergunta com duas opções. É uma pergunta geralmente estranha, né? Descontraída. Descontraída, no mínimo, minimamente estranha, né? Ou minimamente descontraída. E aí a gente vai fazer essa dinâmica. No fim de todos os episódios a gente vai deixar uma pergunta e a gente espera também que vocês correspondam e deixem nos comentários, né, a opção que vocês vão, a tomada de decisão que vocês vão ter. E a pergunta é a seguinte, Matheus, você tem duas opções. A primeira opção é agora na tua conta bancária cair 10 milhões de reais. Então, fizeram um Pix de 10 milhões para tua conta agora. Ok. Mas em contraponto, né, 10 milhões, mas vai ter uma lesma te perseguindo pra sempre. Tipo, ela não vai parar, tu não pode matar ela, tu não pode prender ela passa, se prender ela passa no vidro, sei lá o que quer que seja. E qualquer outra opção. Mas é importante falar uma coisa, essa lesma ela pega avião, por exemplo, tipo, ela vai rastejando lá no avião, quando ela chegar no aeroporto, se tu tiver ido pro Japão, sei lá, ela vai ir pro Japão, claro, na lentidão dela. Sim, né? No tempo dela. No tempo dela. Só que vai cair 10 milhas na tua conta. Ok. Tá? E a segunda opção... Daí eu vou ficar com 20 na conta, porque já tem 10, aí vai entrar mais 10, mas tudo bem. Não, caiu 10 mil e deu 10 milhões. Não, 10 que eu já tenho hoje, entendeu? 10 que... Ô, bicho. Vai lá. E a segunda opção é todos os meses caírem 10 mil reais na tua conta. Ok. Sem lesma. Tá. Então, agora tu ganhar um salário de 10 mil e não precisando fazer nada. Tá. E aí tu tem que escolher as duas, uma das duas coisas. Posso te questionar algumas questões? Pode, claro. Eu posso com esse... Vai ser 10 milhões uma vez e nunca mais cai nada. Isso, uma parcela de 10 milhões. Tá. E eu posso contratar funcionários que fiquem seguindo a lesma em todos os locais que ela vai e me avisando? Pode. Mas eles não podem tocar. Não pode tocar. Eu não posso prender ela. Não pode prender. Eles podem ficar olhando lá ela e vai te avisar quando ela estiver chegando, mas tipo, não... Ok. Pode, não tem problema nenhum. Cara, eu acho que o que eu faria, eu acho, né? Não tenho certeza. Ela nunca vai parar. E eu esqueci de comentar. Ela vai estar te seguindo e se ela te encostar, tu morre. Esse é o ponto. O ponto da lesma. Pô, se tivesse só ali, beleza, então bota ela no bolso e tchau, obrigado. Tchau. Mas se ela te encostar, tu morre. Então, pegou 10 milhas, a lesma te encostou. Escolher a lesma é a certeza de estar sempre correndo de um lado pro outro. A cabeça vai estar sempre pegada. Cara, então tá, vou te falar a minha estratégia, depois tu diz o que tu faria. Eu contrataria,
3 caras. Não, vou ser mais conservador. Eu contrataria 6 caras. Nossa. 6 caras. E aí eles se dividiriam de 2 em 2, tá? Em turnos de 8 em 8 horas. Tá. 324. Tem que pagar adicional no turno. Exato. E aí, essa dupla, né, no caso, de 8 em 8 horas, ficaria seguindo a lesma e entrando em contato comigo pra falar onde ela tava. Pra ter botar 2 cabeças pra seguir uma lesma. Sim. Pela minha tranquilidade. Tá. 2 caras de confiança, ia pagar bem. Segurança do Messi. Tipo, pique segurança do Messi. Segurança do Messi. Pique segurança do Messi, me avisando a todo momento e ia viver minha vida, só ligado ali. E aí, Mas claro, que tu ia ter que ficar indo de lá pra cá. tranquilamente. Viajando. Bem tranquilo. Daí a lesma pega um avião. Mas tudo bem. Tudo bem. Vai pro Ela vem cruzeiro, vai pra devagarzinho. um cruzeiro. Ela é muito lenta. É. Tá tudo bem. Essa seria a minha decisão. E tu? Cara, é que 10 milha é 10 milha, né? 10 mil por mês, tranquilidade na cabeça. Eu acho que eu, como falamos até agora, o mais arrojado, eu escolheria os 10 milhões, mas eu botaria um cara só. Pago só 3 cabeças. Você roubou minha estratégia, irmão. Não, ou de repente botar, sei lá, é que você não pode prender nada na lesma. Isso é foda. Um GPS nem nada, né? Ó, não pode? Não, como é que vai prender um GPS na lesma? Não sei. Achei que podia, por nada. Era uma boa, mas... Eu pegaria, acho que só uns 3 cabeças pra seguir ela. Pra que tu deu a ideia, inclusive. E aí, quando ela estivesse chegando, tchau pra outro lado. E aí, com esses 10 milhões, ia construir pra vender, né, irmão? Com certeza. Ia fazer essa grana girar aí, e os 10 mil por mês, que ia ser na outra ideia, não, ia ser migalha. Pois é, 10 milhões por mês é 1% dá 100 mil. Não dá 1 milhão. Não. Não, 100 mil. 100 mil por mês. Não, isso aí. Não, cara. No parado. No Sem contar parado. na hipótese de construção pra não, venda. agora a construção pra venda ia... Nossa, Aí a margem é muito maior. Acho que até um episódio legal pra gente falar Com sobre certeza. construção pra venda. É isso, galera. Então tá, obrigado por terem escutado, né, mais esse episódio. Deixem aí o like, se inscrevam no canal, deixem nos comentários aí tudo que a gente já sugeriu pra vocês. Valeu. Tchau, tchau.